Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Então, rapaziada, olha só, eu já tinha colocado aqui no canal anteriormente, né, a parte 1 e 2 desse caso das máscaras de chumbo, mas eu acho que é um caso tão legal, tão interessante, que merecia ficar o vídeo inteiro na íntegra, né? Então esse vídeo, como é cheio das ziqueziras, eu tenho certeza que vocês vão curtir ele do início até o fim. Então não esqueça desde já de deixar aquele joinha para nós, que é muito interessante e importante, e é de grátis, e se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, beleza? Então bora lá! Boa tarde. Em 1966, no Morro do Vintém, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, dois homens foram encontrados mortos com máscaras de chumbo sobre os seus rostos. O caso, envolto em mistério, traz perguntas intrigantes. O que os levou até lá? Qual o significado dessas máscaras? E por que nunca descobriram a causa exata dessas mortes? E no mesmo dia da visão, duas mortes e um grande mistério. Prepare-se para desvendar o inexplicável e mergulhar nos detalhes deste enigma que até hoje permanece sem solução. Então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Emerson Machado e esse é o Passarela Assombrada Mistérios. E toda essa ziquezira desse mistério envolvendo esse caso das máscaras de chumbo, nós vamos ver hoje aqui no canal. A história começa com dois técnicos em eletrônica. Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Ambos moravam em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Então, no dia 17 de agosto de 1966, eles informaram às suas esposas que iriam até o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, comprar peças de eletrônica para sua oficina e também um carro usado. Então, Manuel até pediu ajuda para sua esposa para separar mais ou menos 2.300.000 cruzeiros, o que seria na época $2.000. Ao invés deles irem para São Paulo, eles foram para Niterói, no estado de Rio de Janeiro, mentindo para suas esposas. Mas o que vocês vão fazer em São Paulo? Comprar umas peças, é muito mais barato. Anda, me ajuda a separar isso aqui. Quanto dinheiro, Manuel? Vocês vão gastar tudo isso com peças? Não, a gente também vai comprar um carro. Então, em Niterói, eles foram para uma loja de componentes eletrônicos e depois foram parar em um bar e pediram água. E a garçonete notou que Miguel estava muito ansioso e olhava constantemente ao relógio. Depois disso, eles foram levados de jipe até a subida do Morro do Vintém. Já era um pouco tarde e sobre forte chuva, mesmo assim eles decidiram subir o morro. Já na manhã do dia 18 de agosto de 1966, os dois corpos foram encontrados no alto do Morro do Vintém. A situação começou já a ficar estranha e eles foram descobertos pelo menino que estava ali no morro caçando passarinhos. O menino teria até relatado o fato para um policial, mas parece que ele não deu muita bola assim à primeira vista. 2 dias depois, dois meninos que estavam brincando de pipa ali nas proximidades, acontece que a pipa deles cai no alto do morro, bem próximo aonde se encontravam os dois corpos. 3 meninos sobem o Morro do Vintém. Ela tá aí! Que é isso, bicho? Eles foram correr atrás de pipa, justamente no local onde a pipa caiu, era o local que os corpos estavam. E eles avistaram com os dois corpos já em estado de decomposição já avançado e com um cheiro muito forte. Eles avisaram a segunda delegacia de polícia de Niterói e decidiu subir o morro na manhã seguinte, no domingo de 21 de agosto de 1966. Policiais, bombeiros e o repórter Mário Dias levam mais de 2 horas para chegar ao topo do Morro do Vintém. Os corpos ficaram no alto do morro desde quarta-feira à noite até domingo de manhã, sem sinais de violência e sem serem atacados por animais. Eles estavam deitados sobre uma cama feita de folhas de pindoba. Era uma espécie de palmeira, mas não havia no lugar nem faca ou facão para cortarem as folhas. Os corpos foram encontrados pelos documentos nos bolsos. No bolso de Miguel foram encontrados cerca de 157.000 cruzeiros, aproximadamente $68, e no de Manuel 4.600 cruzeiros, menos de $2. Todo o resto do dinheiro tinha sumido. Os itens encontrados perto dos corpos eram bem estranhos. Eles estavam bem vestidos, porém foi encontrado perto deles
uma garrafa de água vazia, uma folha de papel laminado usada como um copo, um embrulho com 2 toalhas úmidas e um par de óculos preto com uma aliança em uma das hastes. Também foram encontrados um lenço nos bolsos com as iniciais AMS. O Zé Bianchi estaria fazendo com o lenço com as iniciais AMS. Viu alguém da família? Não, é estranho. Os relógios de pulso estavam nos bolsos. O que é mais estranho, 2 máscaras de chumbo no local. Essas máscaras de chumbo dão um nome ao caso. As máscaras de chumbo que são usadas para proteção contra a radiação eram de 2 modelos bem rudimentares, feitos pelo próprio Miguel e Manuel na própria oficina deles. E quando a gente acha que a história já estava cheia da ziquezira, agora é que dá uma piorada boa. No bolso de Miguel foi encontrado um bilhete com a seguinte mensagem: 16 horas e 30 minutos está no local determinado. 18 horas e 30 minutos, ingerir cápsula, após efeito proteger metais, aguardar sinal, máscara. A caligrafia foi comparada e confirmaram que Miguel escreveu o bilhete, apesar de muitas palavras não serem comuns do vocabulário deles. Então no bolso do Manuel foi encontrado um maço de cigarro continental quase vazio, o que sugere, que eles não iam ficar muito tempo ali no morro. Caso contrário, eles teriam levado mais cigarros e também mais outros itens. Algo muito curioso também é que quando eles subiram o morro estava chovendo muito e foram encontradas ao lado do corpo 2 capas de chuva e não foram usadas. As máscaras de chumbo usadas contra a radiação foram a primeira pista a ser investigada. Realizaram autópsias nos corpos de Manuel e Miguel para detectar a radiação, mas não encontraram nada. O bilhete encontrado mencionava ingerir cápsula, então esperava-se um exame toxicológico, mas isso não aconteceu. As vísceras dos corpos já estavam em elevado grau de decomposição, por isso não foram enviadas para análise. E para piorar, parece que um cachorro entrou no local onde estavam os corpos e, por acaso, deixaram as gavetas das geladeiras, frigoríficos, onde ficavam os corpos ali, um pouco aberto. Então o cachorro teria entrado lá e pegado as vísceras e comeu. Um IML meio coisado esse, Mas bora lá. No mesmo dia em que os corpos chegaram ao IML, o detetive Hilton Magalhães foi assassinado. Ele era chefe do Departamento de Segurança Pessoal da Delegacia de Vigilância. Devido a isso, o IML foi pressionado a priorizar então o corpo do detetive. E os corpos de Miguel e Manuel foram deixados então para segundo plano. A liberação dos corpos do IML também foi confusa. Os exames não revelaram nada conclusivo e os laudos estavam cheios de rasuras e informações inconsistentes. O perito Sebastião Falassi inicialmente se recusou a assinar o documento. Então rasparam seu nome e colocaram o nome do legista Valmor Gianni, que já estava até morto nessa época. O caso então foi entregue ao detetive Saulo Soares de Souza, conhecido por resolver casos complicados. Tinha que afastar a possibilidade de marcianos na história, porque o detetive não ia no espaço procurar ninguém. Não tinha. Eu tinha que procurar no resto do chão, é o que eu tinha que fazer. Então ele investigou por mais 2 anos, reconstruindo os passos de Miguel e Manuel e interrogando suspeitos. No final, concluiu que os 2 foram vítimas de um golpe, mas sem provas concretas, apenas uma convicção. Então, em 12 de maio de 1969, o caso foi arquivado por faltas de provas, o que é incomum, já que normalmente o caso prescreve em 20 anos, mas esse foi apenas arquivado em apenas 2 anos. No dia 12 de maio de 1969, pouco depois do procurador Edmo Lutherbach ter sido deslocado para outra jurisdição, Saulo foi surpreendido com o arquivamento do inquérito. O outro promotor que entrou em seguida pediu o arquivamento do inquérito. Eu nunca vi arquivar inquérito em fase policial. Para entender o que realmente aconteceu com Miguel e Manuel, existem várias teorias. Uma delas sugere que eles eram vendedores ilegais de materiais radioativos, por isso as máscaras de chumbo. Então, segundo essa teoria, eles foram ao alto do morro fazer uma venda, mas foram mortos por um comprador insatisfeito. No entanto, não havia sinais de agressão nos corpos, nem traços de radioatividade. Outra teoria diz que, devido à forte chuva e pelo fato deles estarem no alto de um morro usando máscaras de chumbo, eles teriam sido atingidos por um raio. Mas não houve relatos de raios naquela noite e nada que foi encontrado na autópsia que confirmasse isso. E a teoria dos alienígenas é uma das mais populares. Moradores locais relatam ter visto um objeto voador com um raio de luz alaranjada e um anel de fogo soltando raios azuis na hora da morte de Miguel e Manuel.
Em 1980, ufólogos foram ao morro investigar e encontraram o local onde estavam os corpos sem nenhuma vegetação. What we saw was, of course, the vegetation had changed somewhat, but the spot where the bodies had been found was still bare. I mean, there was no grass there. It was, very clear that something very, very unusual had happened there. Em 1997, uma equipe de reportagem foi ao mesmo local e a vegetação ainda não havia crescido. Os investigadores também encontraram muitos materiais sobre ufologia na oficina de Miguel. Em junho de 1966, Miguel e Manuel fizeram uma experiência na praia de Atafona, que resultou em uma grande explosão e foi até investigada pela Marinha do Brasil. Por isso, muitos acreditam que eles subiram o morro para tentar um contato extraterrestre e usaram as máscaras para se proteger. Mas algo deu muito errado. A teoria mais aceita pelos investigadores não envolve a participação de extraterrestres, mas sim que Miguel e Manuel participavam de uma seita religiosa que usava drogas psicodélicas em rituais. Essa teoria faz mais sentido porque parece que os dois tomaram algum tipo de comprimido. Mas e por que das máscaras de chumbo? E outro caso curioso que até o padre Quevedo na época teria dado pitaco no assunto. Que tudo isso que fazem os adivinhos, os charlatães de toda a espécie, são técnicas, são truques, existem fenômenos parapsicológicos, mas ninguém os domina. Você sabia disso? Ele explicou que as máscaras de chumbo eram usadas em experiências de ocultismo. As pessoas jejuavam e usavam uma droga para entrar em transe. Esse ritual era chamado psigama, que buscava libertar a alma para captar sons espirituais. E no caso de Miguel e Manuel, algo deu muito errado. Eles podem ter recebido instruções erradas ou até mesmo terem sido enganados. Vale a pena lembrar que grande parte daquele dinheiro que eles levavam nunca foi encontrado. E também as pessoas que levaram eles de jipe até a subida do morro também nunca foram identificadas. E como essa história é toda estranha, o final também foi cheio das ziqueziras, né? O delegado Venâncio Bittencourt, que liderou as investigações, ele sofreu um ataque do coração em Campo dos Goitacazes, que era a cidade natal de Miguel e Manuel. Testemunhas contam que ele nunca tinha ido antes lá visitar, mas decidiu ir e acabou tendo um ataque do coração. O detetive Saulo Soares, que também investigou o caso, ele disse que em 1981, quando estava no hospital, ele também chegou a ver algumas luzes estranhas no céu. E os enfermeiros também teriam visto essas luzes estranhas, mas também ninguém conseguiu identificar o que era. Eu vi que os dois funcionários discutiam na janela, pertinho da minha cama. Um dizia assim, é balão, outros, mas balão assim, outros não é balão. Pô, será que é balão ou não é balão? Mais uma ziquezira aí, hein? Então, com um caso tão estranho quanto esse, até hoje ninguém sabe o que é coincidência e ninguém sabe o que é que está conectado ou não. E o que realmente aconteceu com Miguel e Manuel? Mais de 50 anos se passaram e muitas pessoas ainda falam sobre isso e provavelmente nunca saberemos a verdade sobre o que aconteceu. Então, rapaziada, esse é mais um dos casos intrigantes aqui do nosso canal. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha pra nós que é bem importante. E aqui embaixo eu vou deixar um botão para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E aqui nas duas laterais eu vou deixar 2 vídeos interessantes aqui do nosso canal para você assistir. Então, bora lá e fiquem com Deus.